Os eletrólitos constituem-se de solução de solvente, normalmente água, no qual uma determinada substância decompõe-se em íons, como por exemplo a dissolução de sais. Quando se dissolve o sal de cozinha em água, NaCl, não ocorre a difusão da molécula de sal. Há a sua dissolução nos íons Na+, cátion, e Cl-, ânion, os quais difundirão como se fossem moléculas independentes, mas fluindo na mesma direção. Em se tratando de eletrólitos, a velocidade do íon está associada tanto com o potencial químico quanto com o eletrostático, segundo a equação de velocidade a seguir, onde Zi é a valência do íon I. Identificando o gradiente presente e rearranjando matematicamente, encontramos a fórmula de fluxo difusivo a seguir. Esse fluxo é fruto do movimento browniano do íon I, influenciado tanto pela diferença de concentração iônica quanto pela diferença de potencial eletrostático. Para a determinação do coeficiente de difusão de um eletrólito em soluções líquidas diluídas, utilizamos o princípio da neutralidade, que nos dá a relação a seguir, onde é relacionada as concentrações e valências de cada íon. Através da relação anterior, pode-se chegar a uma nova relação entre os fluxos difusivos e as valências de cada íon. Essa relação mostra que o movimento relativo entre os íons e a solução são iguais. Substituindo e rearranjando, finalmente obtemos a equação para o coeficiente de difusão em solução diluída a seguir. Aqui ilustramos alguns valores tabelados para coeficiente de difusão iônica em diluição infinita, em água a 25 graus Celsius, para vários cátions e ânions. So what have you gone blind? Have you for... Atualmente, não temos teorias capazes de descrever o fenômeno em sua totalidade. O que se tem são informações experimentais que mostram o aumento do valor do coeficiente de difusão para altos valores de normalidade. Considerando que o eletrólito contido na solução líquida apresente características bem distintas das do solvente, a ponto de considerarmos a solução como sendo real, podemos escrever: o coeficiente de difusão é proporcional ao coeficiente de difusão infinito do soluto em água a 25 graus Celsius, multiplicado pelo gradiente de atividade. Apesar de o estudo da difusão de eletrólitos ter começado a se difundir desde a década de 30, são poucas as correlações encontradas na literatura. Dentre elas está a de Gordon. Diversos valores para coeficiente de difusão à diluição infinita em água a 25 graus Celsius são encontrados na seguinte tabela. You have and what is yours? Duas soluções foram escolhidas pelo grupo 3. A primeira foi soro fisiológico, ou NaCl, a 0,9% e 3%, e a segunda foi sulfato de sódio, Na2SO4, a 0,9% e 3%. Para o cálculo da solução diluída de NaCl a 0,9%, temos os seguintes dados. Z1 e Z2, que são as cargas dos eletrólitos, são 1, enquanto que os coeficientes de difusão iônica em diluição infinita em água a 25 graus Celsius foram retirados da tabela 1.8 exibida anteriormente. O valor do D1 ou D do Na+,
encontrado na tabela foi 1,33 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo, enquanto que o valor para o D2, ou D do Cl-, foi 2,03 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. Com esses valores, o coeficiente de difusão calculado para o NaCl foi de 1,607 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. O valor calculado foi comparado com o valor tabelado para o NaCl, encontrado na tabela 1.9. O valor tabelado de 1,612 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo foi comparado com o resultado obtido de 1,607 vezes 10 a menos 5. O erro percentual foi de menos 0,31%. Para o cálculo da solução diluída de sulfato de sódio a 0,9%, a gente usa um procedimento igual ao da solução diluída de cloreto de sódio. Para isso, a gente pega os módulos das valências dos íons, que para o sulfato é 2 e para o sódio é 1, substitui esses valores juntamente com os coeficientes de diluição infinito das espécies e encontra que o coeficiente de difusão do sulfato de sódio é de 1,226 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros quadrados por segundo. Em comparação com o valor tabelado, que é de 1,230 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros quadrados por segundo, a gente encontra um erro bem baixo e aceitável de apenas 0,31%. Agora, para o cálculo da solução concentrada de cloreto de sódio a 3%, a gente vai usar a correlação de Gordon que é mostrada na tela. A primeira coisa que se pode notar aí é o primeiro termo da equação, que é o coeficiente de difusão anteriormente calculado lá na solução diluída de NaCl. Esse primeiro termo que aparece em parênteses, ele diz respeito ao gradiente de atividade da solução, que é uma coisa extremamente difícil de ser calculada. Por isso, a gente aproxima esse gradiente de atividade através de um polinômio, que é dado por um somatório cujos coeficientes já são tabelados. M é a molaridade da solução, CW é o número de mols de água dividido pelo volume da solução, VW é o volume parcial molar da água na solução, μW é a viscosidade da água, enquanto o μAB é a viscosidade da solução eletrolítica. Bem, se a gente considerar que a densidade da solução é de 1 grama por ml, então em 100 ml de solução, a gente vai ter 100 gramas de solução. Desses 100 gramas, 3 são de soluto e 97 gramas são de solvente. Com isso, a gente pode calcular a molaridade dividindo a massa de soluto pelo produto da massa molar do soluto pela massa do solvente. Depois, com os coeficientes obtidos na literatura, o polinômio pode ser calculado. Esses coeficientes foram retirados do cremaço e são mostrados agora. De posse dos valores da viscosidade, tanto da água quanto da solução eletrolítica, e substituindo todos os outros termos na equação, a gente encontra que o coeficiente de difusão da espécie em solução concentrada é igual a 1,485 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros quadrados por segundo. É isto. Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida pode botar aí nos comentários, que assim que a gente tiver um tempinho, o que é difícil, a gente vai responder. Tchau, beijos.